Antes da gente passar as modalidades de ultrassonografia, é interessante a gente conhecer o equipamento. Esse botão é o botão mais importante de todos, o botão de ligar. Esses são os seletores de modos, em que a gente consegue escolher o modo 2D, o modo bidimensional, o Color Doppler, o Doppler espectral e o modo M. Esse é o botão de congelar a imagem, o Freeze, especialmente útil quando a gente vai fazer alguma medida. O ajuste de profundidade. Nesse momento aqui na tela eu estou com 4 centímetros. Quando eu aumento a profundidade, na verdade eu estou passando para 6 centímetros e apertei para baixo. Estou vendo mais fundo. Quando eu aperto o botãozinho para cima, observem que a profundidade 3.3 está reduzindo. Mais raso e mais fundo. Esses são os 3 botões de ganho. O ajuste do ganho total da tela e o TGC, Time Gain Compensation. Esse botão superior mexe no ganho na região mais superior e esse botão mexe só na região inferior da tela. A gente não pode deixar de lembrar o tempo todo do nosso mantra. E esses botões servem justamente para nos ajudar. Mão, gel, ganho e profundidade. Mão, gel, ganho e profundidade. Agora que a gente já conhece os comandos do aparelho, a gente pode começar a fazer o exame. Para começar, na verdade, eu vou aplicar o gel no paciente. Não tem problema nenhum a gente aplicar o gel diretamente na sonda. Mas a gente sabe que o footprint é a região mais sensível. Em uma situação crítica, eu posso me descuidar um pouco e acabar riscando o footprint com um frasco de gel. A gente tem 3 sondas disponíveis aqui, a sonda linear, a sonda setorial e a sonda convexa. E como a gente vai examinar a região cervical, eu vou começar com a sonda linear. O primeiro passo é, sem dúvida, identificar qual é o marcador da sonda, porque a gente sabe que o marcador da tela está voltado para o canto superior esquerdo da tela, ou seja, para a direita do paciente. Então, como é que a gente faz para descobrir onde é o marcador da sonda? Imaginem, se eu tenho uma bolinha na tela, eu posso imaginar que essa bolinha da sonda seja o marcador da sonda. Então eu vou colocar essa bolinha para o mesmo lado da sonda e vou encostar na pele do paciente. Como eu agora estou observando que a imagem apareceu do lado contralateral, eu concluo que essa, na verdade, a bolinha, na verdade, não é o marcador. O marcador é, de fato, essa estrutura aqui da sonda. Eu vou colocar o marcador, portanto, para a direita do paciente, para o mesmo lado da bolinha, lembrando que quem manda no marcador da sonda é o marcador da tela. Vou espalhar o gel na pele do paciente, na região que a gente vai examinar. Eu vou segurar a sonda bem próxima ao footprint e não vou transmitir o peso da minha mão diretamente para a região cervical. Eu vou apoiar a mão no tórax do paciente. Portanto, eu encosto a sonda aqui bem perto da fúrcula external. Começo a observar algumas imagens na tela, um pouco mais hipoecóicas. E realizo uma varredura em direção à região cefálica do paciente até encontrar a tireoide. Então aqui a gente tem a pele do paciente, estruturas hipoecóicas e bem na linha média eu visualizo o lobo direito da tireoide, o istmo e o lobo esquerdo da tireoide. Mais profundamente a tireoide, essa região, a gente tem a traqueia do paciente. Vendo que é uma região de sombra, uma região mais escura, e justamente por ela ser preenchida por ar, eu não consigo visualizar a parede posterior da traqueia. Vou realizar uma varredura em direção à direita do paciente, observo mais uma vez as regiões, essas estruturas hipoecóicas, e a gente lembra que as estruturas hipoecóicas são músculos, nervos e cartilagens. E aqui a gente consegue visualizar o músculo esternocleidomastoide, 2 outros músculos aqui, o esternoióide e o esternotireoide. E mais profundamente a esses 3 músculos cervicais, a gente tem a bainha carotídea, a carótida comum e a jugular interna. Como é que a gente diferencia as duas condições? Como é que a gente diferencia a artéria de uma veia? Realizando a compressão. Observa que a veia desaparece completamente. Eu estou visualizando os 2 vasos num corte transversal. E para passar para um corte longitudinal, qual é o movimento que eu faço? O movimento de rotação. Quando a gente faz a rotação, o marcador da sonda fica voltado para a região cefálica. Realizei o movimento de rotação e agora eu consigo visualizar a carótida comum
num corte longitudinal. Nesse corte longitudinal, eu posso ativar o Doppler espectral e a gente visualiza esse espectro no formato de um pulso arterial. Eu consigo visualizar os nós dicróticos, o que caracteriza de fato o pulso arterial. Vou retornar ao corte transversal e ligar o Color Doppler, o Doppler colorido. Realizando a báscula dessa natureza, eu consigo visualizar o fluxo na cor vermelha, o fluxo na carótida vermelho e na jugular azul. Por quê? Porque o fluxo na carótida está indo na direção da sonda. Se eu realizar uma nova báscula, agora o mesmo fluxo da carótida se afasta da sonda, por isso a carótida fica azul. Se o meu objetivo for a detecção de fluxo, eu poderia fazer o exame a 90 graus, mas utilizando o Color Doppler, a imagem ela fica menos sensível. Eu posso trocar o exame para o Doppler de amplitude e mesmo a 90 graus a gente consegue detectar bem o fluxo da tela, o fluxo da carótida, o fluxo do vaso. Agora que a gente conhece os movimentos principais da sonda, movimento de varredura, rotação, báscula, a gente já sabe como segurar na sonda, como que a gente deve aplicar o gel no paciente. A gente pode começar os exames propriamente ditos e a gente vai começar com ultrassom de vias aéreas. A gente está na UTI e um paciente desenvolve insuficiência respiratória. A gente não tem dúvida nenhuma da indicação da intubação orotraqueal. A intubação é executada pela laringoscopia direta e nosso próximo passo é confirmar a posição do tubo orotraqueal. Quais são os métodos de confirmação da posição do tubo orotraqueal? A visualização direta é o padrão ouro para a determinação da localização do tubo, porém nem sempre é possível por questões anatômicas ou presença de secreções ou sangue. A capnometria também é um método de referência, mas nem sempre está disponível. Além disso, para ela ser utilizada, é preciso que a gente ventile o paciente. Isso pode ser prejudicial em paciente com estômago cheio e intubação esofágica. O método mais comumente utilizado é mesmo o auscultatório. Será que a ultrassonografia point of care tem utilidade nesse contexto? A confirmação da posição do tubo pela ultrassonografia pode ser realizada de duas formas. Ou através da ultrassonografia pulmonar, em que a gente consegue visualizar a ventilação, ou através da ultrassonografia cervical para realizar o diagnóstico diferencial entre uma intubação esofágica e uma intubação traqueal. A acurácia da ultrassonografia pulmonar para a confirmação da posição do tubo foi determinada pelo professor Michael Blaves em 2006. Utilizando a laringoscopia direta como padrão de referência, como gold standard, ele demonstrou que 2 examinadores tiveram uma sensibilidade e uma especificidade muito altas para essa confirmação. Mas como é exatamente a técnica e as imagens que nós vamos obter quando a gente faz ultrassom pulmonar? Para a gente realizar a ultrassonografia pulmonar, vou mostrar para vocês 2 janelas. A janela anterior e a janela lateral. Vou começar o exame utilizando a sonda linear. Na verdade, quando a gente faz ultrassom pulmonar, a gente pode utilizar a sonda linear, a sonda convexa e até a sonda setorial. O marcador ele fica voltado para a região cefálica, para de fato a gente conseguir fazer um corte transversal das costelas. O ultrassom pulmonar ele depende do exame das costelas, depende que as costelas apareçam para de fato a gente saber que a linha hiperecogênica abaixo do nível das costelas seja de fato a linha pleural. Para a gente ver a diferença, eu vou realizar uma varredura em direção à região mais central, para a gente observar o externo. No externo eu vejo uma linha hiperecogênica, aqui inclusive é o ângulo de Louis, e quando eu realizo a varredura lateral, a gente passa do externo para a cartilagem costo-external. Lembra, as estruturas hipoecóicas são músculos, nervos e cartilagens. E realizando essa varredura céfalo-caudal, eu consigo passar de um espaço intercostal para o outro. Escolhi um espaço intercostal. E o criador do ultrassom pulmonar, o professor Daniel Lichtenstein,
ele denomina esse sinal em que eu visualizo uma cartilagem, uma costela, a linha pleural e a outra costela como o sinal do morcego, como se aqui fosse uma asinha do morcego, essa região, o corpo do morcego, e essa outra região, a outra asa do morcego. A gente costuma dizer que parece um morcego, mas também pode parecer um sapo. Olha lá, o sapo pisca o olho pra gente, o sapo até coacha. Rabbit, rabbit, rabbit. Portanto, essa linha hiperecogênica é a linha pleural. Eu chamo de linha pleural, não chamo de pleura parietal, pleura visceral, porque a ultrassonografia não permite a discriminação entre as duas. Mas eu tenho certeza que as duas estão encostadas, porque observa, quando o paciente ventila, ele inspira, a linha caminha para a direita do paciente, para a região caudal. Quando ele expira, a linha caminha em direção à região cefálica. Eu vou reduzir um pouco o ganho para a gente conseguir visualizar melhor ainda esse deslizamento. Ele inspira, o deslizamento acontece para a direita da tela, para a região caudal do paciente. Ele expira, o deslizamento vai acontecendo em direção à região cefálica. Além desse movimento de deslizamento pleural, a gente consegue observar um segundo movimento, que é o movimento do pulso pulmonar. A gente sabe que o pulmão, mesmo o pulmão não ventilado, ele se movimenta e, portanto, a gente consegue observar na tela tic, 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 tic. Esses movimentos sutis da linha pleural são os movimentos do pulso pulmonar, que é o pulmão embalado, o pulmão movimentado pela movimentação do coração, pela contração do coração. Tic, tic, tic. Ele inspira, volta a ter deslizamento pleural. Expira, deslizamento pleural mais uma vez. Esse deslizamento pleural acontece apenas se as duas pleuras estiverem apostas, estiverem encostadas e o paciente tiver ventilação. Além do exame da determinação do sinal do morcego, ou seja, de que eu estou no local correto, além da identificação da linha pleural, além da identificação da movimentação da linha pleural, seja o deslizamento, seja o pulso, é importante a gente conhecer a região subpleural. E na região subpleural, a gente observa uma linha hiperecogênica. Eu aumentei a profundidade, né? Aqui a gente consegue visualizar 6 centímetros de profundidade. A linha pleural está a 2 centímetros de profundidade. Do lado direito tem uma escala aqui da imagem. Cada segmento desse é 1 centímetro. E a gente consegue observar aqui, 2 centímetros a gente tem a linha pleural. E a 4 centímetros a gente tem uma segunda linha pleural. O que é essa segunda linha pleural? Nada mais é do que o artefato de reverberação, indicando que abaixo da linha pleural tem ar. A gente pode realizar esse exame tanto com a sonda linear, mas também com a sonda convexa. Esse é o marcador da sonda convexa e eu mais uma vez coloco ele voltado para a região cefálica. Está com 15 centímetros de profundidade aqui, eu vou reduzir essa profundidade, reduzir ao mínimo possível, 4,7, e eu consigo observar mais uma vez a costela com a sombra acústica posterior, costela, sombra acústica posterior. Essa linha hiperecogênica é a linha pleural, e quando o paciente inspira, ela se movimenta. Expira, ela se movimenta mais uma vez. As duas pleuras estão apostas, estão encostadas, e o paciente tem ventilação. Na região lateral, eu vou utilizar o fígado como referência. Aumentar o ganho e aumentar a profundidade. Toda essa estrutura que a gente visualiza aqui na imagem é o fígado. Toda essa estrutura é o fígado. Quando o paciente inspira, a gente observa que o pulmão surge na imagem.
É como se eu tivesse uma cortina abrindo e o sol entrando. Inspira, é o sinal da cortina. O sinal da cortina exclui que exista alguma lesão, alguma estrutura que impeça a ventilação do lobo inferior direito, como atelectasia, como pneumonia, como um derrame pleural volumoso ou até como disfunção diafragmática. Portanto, a gente vai realizar o exame da região anterior e da região lateral, especialmente buscando o sinal da cortina. Além do modo bidimensional, a gente também pode realizar o exame do ultrassom pulmonar utilizando o modo M. Vou examinar mais uma vez na janela anterior, reduzir a profundidade. A gente reduziu a profundidade para 5,6 centímetros. E aperto o botão modo M. Quando a gente aperta o botão modo M, surge esse cursor na tela. Esse cursor precisa estar na região central, entre as duas, nesse caso, as duas cartilagens. Estão vendo? São cartilagens porque eu vejo a estrutura bem circular e eu consigo visualizar a linha pleural abaixo da tela. Abaixo da cartilagem. Quando eu aperto mais uma vez o botão do modo M, observem que eu tenho, vou congelar a imagem, que eu tenho duas regiões distintas, divididas por essa linha hiperecogênica, que é a linha pleural. A linha pleural, olha aqui em cima, no modo bidimensional. A linha pleural está a 2 centímetros de profundidade. Eu também tenho uma escala aqui do modo M, estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 5,6. Então, essa linha hiperecogênica é de fato a linha pleural. A região acima da linha pleural, ela é composta apenas de linhas, são pontos parados ao longo do tempo. Pontos parados ao longo do tempo são linhas, é um padrão linear. Mas abaixo da linha pleural, observem que a gente visualiza um padrão granular, especialmente quando o paciente ventila. Quando o paciente ventila, solta, inspira e solta, inspira e solta. Estão vendo? Um padrão granular durante a ventilação. Se ele prende a ventilação, se ele prende a respiração, observa que agora a gente tem esse mesmo padrão linear de cima, agora na região subpleural, mas é um padrão linear perturbado. Olha lá, padrão linear, tic. Padrão linear, tic. Padrão linear, tic. Esse é o pulso pulmonar, que é característico de situações em que a gente não tem ventilação alveolar, não tem ventilação pulmonar, mas de fato a gente tem uma movimentação do pulmão embalada pelo coração. O pulso pulmonar, portanto, é possível que a gente visualize a sua ocorrência, o seu acontecimento, tanto no modo bidimensional, mas também no modo M. Além do diagnóstico diferencial entre uma intubação esofágica e uma intubação traqueal, o ultrassom também é útil para determinar a presença de uma intubação seletiva. E a acurácia do ultrassom também é muito superior a simplesmente auscultar o paciente. O ultrassom tem uma sensibilidade de 93%, uma especificidade de 96% para esse diagnóstico, enquanto que a ausculta tem uma sensibilidade de 66% e uma especificidade de 59%. A gente viu que quando o paciente entra em apneia, o deslizamento pleural, lung sliding, dá lugar ao pulso pulmonar, ao lung pulse. No caso da intubação seletiva, por exemplo, para o brônquio fonte direito, o pulmão direito apresenta o deslizamento, apresenta o lung sliding. Em contrapartida, o pulmão esquerdo perde esse deslizamento, porque ele não está sendo ventilado. E o sinal que a gente encontra no hemitórax não ventilado é o pulso pulmonar, é o lung pulse. O professor Daniel Lichtenstein, que foi o idealizador da ultrassonografia pulmonar, validou o lung pulse para o diagnóstico da intubação seletiva. E ele encontrou os valores de 93% de sensibilidade e 100% de especificidade para esse diagnóstico, utilizando o pulso pulmonar, o lung pulse. Mas assim como a capnometria ausculta, o deslizamento pleural, o deslizamento pulmonar também depende de ventilação. Dessa forma, antes de verificar o deslizamento, a gente pode realizar a ultrassonografia cervical para excluir a intubação esofágica. Como é a técnica para a gente realizar o ultrassom do esôfago do paciente? Para a gente realizar o diagnóstico da intubação esofágica, para a gente diferenciar a intubação esofágica da intubação traqueal,
a gente vai utilizar a sonda linear. Vou modificar aqui a sonda que estava ligada à sonda convexa. Eu vou conectar a sonda linear. A gente faz o exame do esôfago. Ao contrário da traqueia, a traqueia tem um conteúdo aerado, é difícil a gente visualizar o que tem dentro dela. Mas o esôfago não. Como é que a gente vai encontrar o esôfago? Mais uma vez eu coloco o gel no paciente. Assim como a gente fez anteriormente, olha lá, o marcador da sonda fica voltado para a direita do paciente. Para a realização da detecção da intubação esofágica, a gente vai fazer ultrassom do próprio esôfago. A gente começa o exame bem próximo à fúrcula external, faz a varredura em direção à tireoide. Mais uma vez, o lobo direito da tireoide, o istmo da tireoide. E agora eu vou buscar o esôfago utilizando o lobo esquerdo da tireoide como janela acústica. Vou realizar a rotação do pescoço do paciente para facilitar a visualização do esôfago. Pele, esternocleidomastoide, os músculos esternióide e esternotireoide, o lobo esquerdo da tireoide, mais lateralmente, da mesma forma que a gente viu do lado direito, a carótida comum, a jugular interna. Mas voltando ao esôfago, eu utilizo o lobo esquerdo da tireoide como janela acústica. Janela acústica é o local por onde o ultrassom passa até chegar na imagem de interesse. E essa estrutura que a gente observa posterior ao lobo esquerdo da tireoide é o esôfago. A gente não pode confundir essa imagem com essa imagem hipoecóica, que é o músculo longo do pescoço. Se ele deglutir, a gente consegue visualizar bem a saliva passando pelo esôfago. Saliva passando pelo esôfago. Vou aumentar um pouquinho mais a profundidade. Essa linha hiperecogênica que a gente visualiza posterior ao esôfago é a vértebra cervical. Observa que a gente consegue visualizá-la íntegra. E se tiver alguma estrutura no interior do esôfago, como o tubo orotraqueal ou mesmo um cateter nasoenteral nasogástrico, a gente tem uma falha, passa a ter uma falha nessa linha hiperecogênica. Aqui é o esôfago. E é nessa região que a gente busca a intubação esofágica. Se após a intubação orotraqueal essa imagem se mantiver, é porque de fato o tubo está na traqueia. Quando eu observo essa imagem, foi obtida com a sonda linear, a gente está examinando estruturas superficiais. Eu já realizei a varredura da região da tireoide, na região anterior da traqueia, para a região esofágica, lateral, atrás do lobo esquerdo da tireoide. A gente reconhece, portanto, nessa imagem a pele do paciente, os músculos esternioide, esternotireoide, a região da traqueia, o lobo esquerdo da tireoide, a carótida comum, o esôfago, e essa linha hiperecogênica abaixo do esôfago é a vértebra cervical do paciente. Uma estrutura muito importante que a gente tem sempre que reconhecer é o músculo longo do pescoço, porque é fácil confundir essa estrutura com o esôfago. O músculo longo é uma estrutura circular, mas completamente anecóica, ao contrário do esôfago, que é hipoecóico na região periférica e hiperecóico na região central da mucosa. Outra estrutura que tem muita importância é essa linha hiperecogênica, a vértebra cervical. No caso da intubação esofágica, a gente passa a ter uma sombra que apaga essa linha hiperecogênica. Então vocês podem perguntar, mas Elmo, se eu tiver um cateter nasoenteral nasogástrico que, assim como o tubo orotraqueal, é preenchido por ar, ele não formaria essa mesma sombra? É verdade. Também tem uma formação de sombra, assim como a gente consegue visualizar na imagem. Mas não tem como confundir as duas situações, por conta do diâmetro. O diâmetro desses cateteres é muito menor do que o diâmetro de um tubo orotraqueal. No caso da intubação esofágica, a distorção na anatomia é muito maior. E a gente consegue observar esse sinal, que é o sinal da dupla sombra. Uma sombra ocasionada pelo ar na traqueia e outra sombra
ocasionada pela presença do tubo no esôfago. Mas esse tubo não pode continuar no esôfago. Eu vou remover esse tubo e vocês vão observar na imagem o esôfago voltando a ser esôfago. Mas qual a acurácia da ultrassonografia cervical para o diagnóstico da intubação esofágica? O primeiro dado que a gente tem na literatura foi em situações eletivas no centro cirúrgico, e nessas condições a ultrassonografia cervical teve uma acurácia de 100% em relação à laringoscopia direta. Nessa imagem, que também foi obtida com a sonda linear, a gente consegue observar apenas uma sombra, a sombra traqueal. Esse é o caso de um paciente com intubação traqueal, sem intercorrência. Nessa segunda imagem, a gente já consegue observar duas sombras. Uma sombra decorrente do ar na traqueia e outra sombra decorrente da intubação esofágica. Mas será que a ultrassonografia cervical, para detectar a intubação esofágica, ela é factível também no departamento de emergência? E essa resposta a gente obteve em 2011 com a publicação do protocolo TRUE, Tracheal Rapid Ultrasound Exam. Esse protocolo é de muita importância, porque pior do que realizar a intubação esofágica é a gente não reconhecê-la. Na avaliação do protocolo TRUE, o ultrassom cervical foi comparado à capnografia e a sensibilidade encontrada para a intubação esofágica foi de 99% e a especificidade foi de 94%. Um dos dados mais importantes desse trabalho foi que o tempo médio para a realização do ultrassom cervical foi só de 15 segundos. Ou seja, utilizando o protocolo TRUE, utilizando o ultrassom cervical, a gente tem um método factível, rápido e que dispersa a ventilação do paciente. Outros trabalhos de acurácia foram publicados na literatura e foram reunidos em uma meta-análise de 2015. E esses trabalhos mostraram uma sensibilidade, uma especificidade de 98%. Essa acurácia tão alta demonstrada por esses trabalhos fez com que o ACLS fosse modificado. E desde 2015 o protocolo recomenda que a ultrassonografia cervical, a ultrassonografia do esôfago, possa ser utilizada como uma alternativa à capnografia. E qual é a curva de aprendizado para adquirir a proficiência em realizar ultrassom esofágico? Esse trabalho de 2015 do Critical Ultrasound Journal, a revista da Infocus, mostra pra gente que depois de um tutorial online e apenas 2 sessões práticas, 100% dos examinadores tiveram alta acurácia para o diagnóstico da intubação esofágica utilizando a ultrassom cervical. A gente vai finalizar com uma pergunta que comumente os alunos nos fazem. É possível a gente usar o ultrassom para determinar o tamanho do tubo orotraqueal? Nessa imagem a gente consegue visualizar como é feita a medida do diâmetro interno da traqueia. Mas a validação dessa técnica foi realizada em pacientes pediátricos. Normalmente, para a escolha do tubo orotraqueal em crianças, a gente utiliza fórmulas que levam em consideração só a idade. Mas usando essas fórmulas, a gente só consegue acertar mesmo, de primeira, 50% das vezes. O que seria um tubo adequado? É aquele tubo que, quando a pressão das vias aéreas está abaixo de 10, ele nunca apresenta vazamento. E sempre apresenta vazamento quando a pressão das vias aéreas está acima de 20 centímetros de água. Utilizando a ultrassonografia, a gente consegue escolher de forma adequada o tubo em praticamente 100% das vezes. Existe uma correlação linear bem definida entre o tamanho do tubo correto e a medida realizada com a ultrassonografia. Essa correlação acontece tanto para tubos com cuff quanto para tubos sem cuff. No caso de tubos com cuff, a determinação do diâmetro externo do tubo ideal é feita através da fórmula 0,46 vezes a medida com ultrassom mais 1,56, isso em milímetros. No caso de tubos sem cuff, a gente utiliza uma fórmula parecida, 0,55 vezes a medida com ultrassom mais 1,16. E tendo obtido o diâmetro externo, a gente consulta essa tabela e transforma o valor no diâmetro interno.